Essa semana tende a ser uma das mais tensas do mercado cripto e não é brincadeira, porque na última sexta-feira nós presenciamos uma grande queda no mercado cripto, que já vem se estendendo por muito mais tempo, mas ao mesmo tempo uma grande queda meio que anormal para a bolsa americana, que acabou impulsionando a queda em cripto. E agora, para esse reinício de semana, as pessoas querem saber o que tem de acontecer. Será que o Bitcoin já está em formação de fundo? Será que agora já é uma hora para comprar? Será que ainda está perigoso? Tem mais queda pela frente? Nesse vídeo eu vou trazer as informações mais importantes e relevantes para essa semana, que vai ser também muito anormal. Vamos lá. Para a gente ir aquecendo os motores, eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiquei de uma certa forma em choque depois que eu vi isso. Mas no meio do grande pânico da sexta-feira, em que o Ethereum foi abaixo de $1.500 e o Bitcoin abaixo de $60 mil, deram uma recuperada breve, o Ethereum deixou de ser a segunda maior cripto do mercado e perdeu para Tether, ou seja, o SDT virou a segunda maior cripto do mercado, só que ao longo desse final de semana que o Ethereum deu uma recuperada, ele voltou para o top 2. Mas é a primeira vez que a gente presencia algo tão bizarro dessa magnitude acontecendo. E sobre as stablecoins, isso sim tem um papel fundamental. Por mais seja algo ruim, o SDT passou o Ethereum, eu falo para vocês que isso é muito bom. Mas eu vou deixar para abordar em outro vídeo, tá? Isso é uma deixa para você se inscrever nesse canal. Além disso, a gente já presenciou um extremo pânico novamente depois de janeiro de 2026. A gente volta para essa região e é uma região que muitas pessoas falam que agora é hora de comprar. Não tem hora melhor do que comprar agora. E eu lembro vocês de que você pode ter uma visão de longo prazo sem problema nenhum, comprar agora para colher os frutos lá na frente, mas você está disposto a passar por uma grande tensão nesse meio do caminho? Essa é a pergunta. Se você estiver tranquilo com isso, cara, não tem problema comprar agora, visando o futuro. E eu vou trazer algumas bases técnicas também para meio que dar uma projeção de onde a gente pode presenciar e quando ainda um ápice dessa queda, que na minha opinião, alguns indicadores de pânico aqui, de estresse máximo no mercado, não chegaram. Você já deve ter percebido que eu acho que o assunto do momento é o próprio RSI do Bitcoin. O que é RSI? Índice de força relativa. Ele vai medir se a força do mercado, ou pelo menos do BTC, aqui nesse gráfico, está muito para venda ou muito para compra. O gráfico diário chegou a bater 14 pontos. Se você não entende, cara, 14 pontos é abaixo de 30 ele já começa a dar um sinal de muito esticado para baixo, ou seja, muito descontado, mas chega a 14, que é metade do início da região de desconto, a gente já está em uma região extremamente descontada. Bota o extremo medo nessa equação, melhora mais o desconto para o Bitcoin. Isso é verdade. Só que a gente não pode pensar que ao mesmo tempo que ele bateu aqui, ele vai reverter e vai subir para caramba. Ele pode sim se estender por um pouco de tempo dentro dessa região. E de onde eu tiro essa informação? Na verdade, de alguns vídeos atrás que eu tinha mencionado que a minha tese que os ciclos seriam descontinuados do mercado, pelo menos agora das altcoins, isso é realmente válido, não existe mais ciclos de altcoins, mas o Bitcoin está ainda conseguindo manter esse ciclo, pelo menos esse comportamento periódico. Se ele ainda está resistindo, a gente não vai negligenciar e ignorar isso. E com base nessa informação, se eu pegar o gráfico do Bitcoin aqui que está na linha roxa e na linha preta você está vendo meio que um indicador de liquidez da economia americana. Então, se o gráfico de linha preta estiver subindo, isso mostra que a economia americana está se expandindo, está gerando mais liquidez. Se cai, ela está retraindo. A gente viu o Bitcoin subindo de 2022, 23, 24, 25, somente com a economia retraindo, o que é bizarro e até questionável como que o Bitcoin conseguiu manter tudo isso. E aí, quando a economia começa a se expandir, o Bitcoin pega e cai. E o que é mais curioso é que você olha para as bolsas, a gente está vendo altas semanais consecutivas fortíssimas, até vir essa queda nessa última sexta-feira, que foi absurda. Foi um impacto muito grande para a bolsa americana. Enquanto isso, o cripto já está caindo há muito tempo. Então, o fato do Bitcoin ter caído muito, chegado em zonas importantes que eu vou mostrar para vocês, e a bolsa caído bastante, muitas pessoas estão achando que já chegou aquele momento de sincronia. A bolsa que estava seguindo há muito tempo, subindo há muito tempo, agora caindo, vai se encontrar com o Bitcoin. Isso já aconteceu. E sinceramente não há nenhuma quebra estrutural da bolsa ainda. Ela segue forte,
em alta. A gente pensaria uma quebra da estrutura da bolsa se ela tivesse rompido esse suporte aqui dessa linha preta, tanto na esquerda na S&P 500 quanto na direita na Nasdaq. A gente não tem essa informação. Então, o sentimento bullish da bolsa se mantém, enquanto, por outro lado, o pessimista de cripto se mantém. Ainda é cedo para a gente falar reversão? Na minha opinião, sim, tá? Porque a gente não viu nenhuma quebra estrutural do Bitcoin para alta, nem da bolsa de alta para baixo. Então, tá tudo a mesma coisa. Só que o Bitcoin, ele segue buscando as regiões de liquidez. Eu fiz um desenho magnífico aqui para vocês. Se você tá me assistindo nos últimos dias, principalmente nos últimos domingos, que eu tô sempre para trazer essa atualização semanal para vocês, eu tinha feito 3 desenhos de liquidez. Liquidez número 1, que era entre os 80 e 88 mil dólares no Bitcoin. Essa liquidez foi buscada de certa forma. Ele rejeitou essa região. Só que no meio dessa alta, presta atenção que o Bitcoin deixou vários fundos ascendentes. E todos esses fundos aqui, para você que manja de liquidez, o mercado busca isso aí com muita facilidade e foi exatamente o que aconteceu. Eu não esperava que fosse tão rápido e forte da forma que foi, mas ele buscou essa liquidez e limpou a liquidez número 2. Só que ele perdeu brevemente os 60 mil dólares e não entrou na região de liquidez 3 ainda. Ou seja, ele já fez uma limpeza lá para cima, validou a continuidade da queda, buscou toda a liquidez dessa alta que foi bem devagarzinha e caiu, buscou toda a liquidez. Isso é muito característico para quem acompanha o mercado mais de perto, mais minuciosamente. Mas por outro lado, ele ainda deixou essa liquidez número 3. Se você já viu o vídeo, se eu não me engano, de quinta ou sexta-feira, eu falei sobre esse possível padrão de reversão. Então é assim, o Bitcoin tá caindo, o negócio tá feio pra caramba, mas ele já tá começando a preparar um terreno para uma reversão. Significa que ela vai chegar agora? Na minha opinião, não, porque ele não buscou nem esse suporte aqui dessa linha de tendência, que a título de informação fica por volta de 53, 54, 55 mil dólares. Seria completamente normal ele varar isso por um breve momento para depois subir e reverter, tá? Então, se eu fosse desenhar um tipo de escopo para vocês baseado nesse padrão, não no que o mercado faz, mas esse padrão ele geralmente se comporta dessa seguinte forma. Ele pega, capta a liquidez aqui de baixo e reverte. Seria esse o comportamento esperado e com base nesse WALCL que eu estava falando com vocês, que é esse índice de liquidez dos Estados Unidos, a gente consegue meio que ter uma noção até onde essa queda pode ir, tanto em valores quanto em tempo. Eu sei que é loucura, a gente não tem controle sobre nada, mas quando uma queda dessa chega e nós não chegamos em alvos técnicos, nenhum extremo técnico, não estou falando de indicadores, tá? De RSI nem nada, estou falando sobre toda a conjuntura técnica e gráfica dos mercados. Ciclos de liquidez, ciclos do Bitcoin, como que as altcoins estão se comportando, o índice de dolarização do mercado, a gente não chegou no momento que tudo se encaixa. Então a gente está nesse vácuo entre a última região que a gente começou a cair e aonde a gente pode chegar. E é por isso que chegar e falar que agora vai reverter ainda é muito cedo, tecnicamente falando. E aqui nós temos, cruzando esse indicador de liquidez da economia americana e o BTC, vamos lá. A economia americana já começou a dar sinais de reversão. A economia está aos poucos se expandindo. Isso é bom para os mercados. Não é à toa que as bolsas estão subindo. Então, talvez seja um reflexo disso. Mas e cripto? Mas e o próprio BTC? Como é que ele se comporta? Porque ele está muito contrário a tudo isso. Ele está muito fraco. E puxando essa relação desses dois gráficos, olha que interessante. Da última vez que a gente viu isso aqui revertendo, o Bitcoin demorou cerca de 310, 315 dias para iniciar a sua alta. E nesse período ele até caiu um pouco, mas ele ficou em um período mais consolidado, muito parecido com o que a gente está vendo agora. Então isso aqui, para você ter noção, desde o início da expansão da economia americana e projetando 315 dias depois, isso vai cair em outubro de 2026. Se você já ouviu falar sobre o ciclo do Bitcoin, eu acho que, enfim, muita gente já conhece. É bizarro como tudo se encaixa para que até outubro a gente já veja uma formação de fundo do mercado. E aí eu puxo o gráfico do SDT.D, que é o gráfico que mede a dolarização do mercado. A gente ainda tem alvos aqui até de 10% seguindo padrões técnicos, que seria o alvo final dessa bandeira aqui que você está vendo. Então, se eu pudesse chegar para vocês com base no que eu estou vendo,
E com base no que o mercado já fez, a gente poderia esperar um alvo final dessa queda, o ápice, ou em outubro de 2026, que daria mais ou menos a 4 meses daqui adiante, ou esse alvo do SDT.D sendo atingido. Não só isso, como os dois ao mesmo tempo, que seria magnífico. Ver outubro em 2026, esse alvo sendo atingido. Isso melhora muito as suas chances de fazer um ótimo e talvez excelente posicionamento no mercado cripto. E aqui eu quero dar uma informação muito importante sobre isso, porque eu sei que o papo de sair comprando, ele é muito bom e tem uma projeção boa. Mas a gente não tem só o Bitcoin no mercado, a gente tem várias criptomoedas. Se você for descer no ranking, cara, são muitas. Então, nem sempre você vai comprar uma agora e vai ter uma tensãozinha no meio termo aí, até lá na frente subir pra caramba. Às vezes, a escolha que você faz te faz sofrer muito mais. Imagina, você comprar agora e presenciar mais 50%, 60% de queda. Pode parecer, essa é a tensão que você tá falando, cara? Talvez seja. Mas é por isso que é importante nesse momento você saber o que está comprando. O que leva a gente para esse cenário. Sabe esse cenário extremo? Eu não sei se isso aqui vai acontecer, se em outubro o mercado vai atingir esse alvo e vai reverter. Mas não teria momento melhor para você fazer uma jogada mais arriscada, um investimento mais arriscado, tentar comprar alguma coisa muito fora do normal, alguma coisa mais arriscada, mais profunda do market cap dentro de cripto, tá? Do que um momento como esse. Isso aqui não é recomendação de investimento, mas seria um pensamento mais estratégico de, cara, qual que é o extremo e onde eu melhoro minhas chances? Novamente, qualquer informação aqui pra gente é informação valiosa, a gente só vai saber no futuro, mas só se atente porque a gente tá nesse meio tempo e talvez sair comprando qualquer tipo de ativo arriscado não seja a melhor opção, porque a gente tá nesse vácuo, a gente tá entre a alta e a queda e a possibilidade de continuidade de queda, tá? Então só se atentem nisso, que pelo menos estou compartilhando da forma que eu tô enxergando tudo agora, principalmente, e a gente já passou por esse pânico, mas ainda é muito cedo para falar que ele já acabou. E mais uma informação muito valiosa é que imagina se o índice de dolarização do mercado chega no seu alvo, se a gente chega em outubro de 2026 e o Bitcoin busca a liquidez número 3, que seria essa região aqui. Por que essa região é tão importante para te dar números entre 50 e 60 mil dólares no Bitcoin? Já fica extremamente descontado. Então aquele papo sobre altcoins nesse momento faz muito sentido você pensar em um DCA ou uma forma de investir no meio desse pânico, mas para ativos grandes do mercado, não os menores, porque se o mercado tem margem para cair mais um pouco, ativos menos consolidados tendem a sofrer mais. E aí, essa tensão nesse meio tempo que você pode passar, ela tende a ser muito pior. E eu falo isso porque nesse momento as pessoas querem fazer loucuras, elas querem pegar financiamento, quer pegar dinheiro alavancado, quer fazer loucura no mercado e não é hora para fazer nada disso. Não vale a pena. Em um momento desse que tem essa margem de queda, por isso ponderar os riscos nesse momento que o mercado chegou, que é completamente atípico, vale a pena você ser mais pé no chão, você pensar mais antes de fazer as coisas, porque a gente não está vivendo uma queda consensual em todos os mercados. Tem muita coisa pela frente. Então, é um momento bom de compra. Cara, Bitcoin e Ethereum estão descontados. Um desse ali fica maravilhoso. Mas tem ativos mais arriscados que talvez eles tenham mais margem para cair se o mercado continuar instável. Já parou para pensar nisso? E aí existe, já apresentei para vocês, esse momento mais extremo. E é por isso que se você não tem conta na Quantifier para você investir, recomendo que você faça seus DCAs, tudo dentro da Quantifier, você não paga taxa. E de quebra você tem as opções mais consolidadas no mercado cripto aqui dentro. É muito fácil de usar. No link da descrição, o QR Code em cima na minha cabeça, você cria sua conta. Não esquece o código de convite Tadeu para receber Ethereum como recompensa, que pode valer muita coisa no futuro junto com seus investimentos, tá? Então é realmente uma experiência que vale a pena ter, porque aqui te coloca, na verdade, mais no foco e tira as distrações com um monte de moeda aleatória. Vale muito a pena. Recomendo que você tenha essa experiência. E o que vem causando muita confusão nas pessoas, e com razão, é a dominância do Bitcoin. Se você não entende isso aqui, a dominância ela vai medir para onde e de onde está indo o dinheiro de cripto. Está indo para o Bitcoin, está indo para as altcoins, e de acordo com isso a gente vê se o mercado está gostando de mais risco
ou não. E o que é muito curioso é que a dominância, se a gente pegar uma estrutura macro, para eu dar um contexto para vocês, se você quer ganhar dinheiro com cripto, você precisa ver isso aqui acontecendo. A dominância caindo, como aconteceu em 2021, como aconteceu lá em 2016, 2017, são momentos que o Bitcoin descarrega um caminhão de dinheiro nas altcoins. E como o Bitcoin ele tem 1 trilhão de tamanho de mercado, hoje já chegou a muito mais, as altcoins elas têm bilhões. Então se o Bitcoin descarrega 10% do valor dele, já é o suficiente para muitas moedas subirem muito. E todo mundo espera que em algum momento essa queda desse gráfico vá acontecer e o Bitcoin vá transferir esse capital. O lado positivo é que toda a alta que a gente presenciou nos últimos anos do Bitcoin, que para muitas altcoins foram anos de queda, umas das características mais bizarras do mercado. A gente já viu uma mudança estrutural e um dos motivos que eu falo para vocês que eu não acredito mais no ciclo das altcoins, mas o Bitcoin se mantém, foi exatamente por causa disso. A gente passou um ciclo inteiro de expansão do mercado cripto, só que o dinheiro foi só para o Bitcoin e não para as altcoins, né? O dinheiro das altcoins foi meio que dinheiro de vidro. Então ele foi, quebrou e tudo sumiu. E aí a gente está vendo essa dominância se mantendo aqui em cima. E o que a gente quer é que, o Bitcoin, ele chegue no fundo, ele canse de cair e reverta e começa a subir. Não só isso, como quando o Bitcoin começar a subir e reverter o cenário, a dominância caia. Isso aí, em termos simples para vocês, é tipo assim, o mercado vai reverter, recuperar, mas quem vai receber mais capital são as altcoins. E isso faria as altcoins subirem muito e recuperarem muitos prejuízos dos últimos anos, com até muita facilidade. Mas tem pegadinha com certeza. Então, a grosso modo, o macro ele é muito bom e positivo para as altcoins, mas no micro o mercado está em confusão. Porque a dominância ela está favorecendo as altcoins, mas no pior contexto possível. O mercado cripto está caindo e as altcoins estão se segurando. Elas estão caindo, o que torna isso um cenário pessimista, mas elas não estão derretendo como a gente costumava ver em um momento de extremo medo. E isso pode levar muita gente a pensar que, cara, que maravilhoso, isso é muito bom para as altcoins, e eu vejo sim para o futuro, tá? Médio e longo prazo seja muito bom, mas para o curto isso não justifica nada, porque o contexto é pessimista. Então, todo mundo já caiu na armadilha de ser seduzido pela dominância, cara, que isso aqui tá muito bom. Mas a gente quer ver o mercado cripto ganhando dinheiro. Ele ganha dinheiro quando o Bitcoin sobe. E se o Bitcoin não está subindo, a gente não tem cenário otimista. Então esse é um ponto de alerta para vocês começarem a semana e meio que limpar todas as visões. Não vou falar otimista, senão vira um vídeo pessimista pra caramba. A gente está em território pessimista. Mas só tomem muito cuidado com o que a gente pode presenciar pela frente, porque na minha opinião, compartilhei toda a minha visão com vocês, eu não estou convencido que essa queda acabou. A gente ainda tem uma região ali de terceira liquidez para ser buscada. Não sei o quão intenso vai ser isso, se vai ser agora, mas a verdade é que indicadores técnicos estão no seu limite. E esse limite ele traz pelo menos algum tipo de respiro no curto prazo. Ele já está tentando fazer, mas sem muita força. Então isso pode durar mais dias, mais semanas. E se a gente for pensar realmente nessa projeção de outubro, pessoal, tem chão pela frente, tá? Outubro, 4 meses. 4 meses o mercado pode cair, pode recuperar, pode reverter, pode romper linha de tendência. Tudo pode acontecer. E se a gente tivesse um cenário diferente, a minha visão seria outra. Que cenário diferente? Se a gente estivesse presenciando aqui o Bitcoin caindo, com tudo caindo junto com ele. Se eu pegar o S&P 500, a Bolsa Americana, adicionar o Bitcoin aqui nessa leitura, olha só essa diferença. Olha só quanto que o Bitcoin caiu e quanto que a Bolsa subiu. São ativos completamente diferentes. O Bitcoin está 50% abaixo da sua máxima e o S&P está próximo da máxima. Então isso aqui mostra uma diferença de comportamento. E é isso que bagunça as leituras, as opiniões. O mercado vai ficar muito dividido, principalmente em relação a cripto, porque olhando para fora, tá todo mundo feliz. Para cripto tá todo mundo triste. Mas e aí, quem vai seguir quem? A gente vai olhar
como métrica o mercado americano ou vai só olhar para o Bitcoin? Então é uma confusão que a gente tem que precisa ser recuperada. Isso aqui precisa entrar em sincronia. Geralmente, o que traz essa sincronia, que tudo se acompanhe, vai ser a economia americana. Quando eu pego esse gráfico aqui do WASL, do índice de liquidez dos Estados Unidos e o do mercado cripto que está nesse gráfico roxo, que é o Bitcoin, eu vou adicionar o Russell, adicionar aqui o mercado americano de risco, ou seja, são as empresas mais arriscadas do mercado americano. Aí você repara o seguinte, olha só como que as coisas se distorceram bastante de outubro para cá. De outubro de 2025 para cá, o Bitcoin achou seu topo aqui e a bolsa americana começou a subir e está em máxima histórica no gráfico verde, que essa cor, por sinal, está horrorosa. Vou deixar isso aqui já tem que botar em linha vermelha. E aí você percebe a diferença. Desculpa, vou botar na linha azul. Péssima cor também. Mas aqui a gente tem essa diferença de comportamento que não dá para entender. Porque ao longo desses últimos anos, o mercado cripto passou por ciclos de baixa, a bolsa americana passou por ciclos de baixa e teve momentos que eles andaram juntos. Olha isso aqui. 2022 para 2023, os mercados caíram juntos, porque eles estavam passando por um momento econômico parecido. Eles estavam seguindo os mesmos indicadores econômicos, só que agora as coisas se distorceram. E é exatamente por isso que a minha opinião, eu tenho que escolher um lado. Então, se eu não vejo vários alvos sendo atingidos, eu ainda vou seguir que, tá, eu quero que o mercado cripto suba, mas ele precisa me mostrar uma coisa clara que ele vai subir. E não tem isso nesse momento. Essa é a minha opinião. Se você tiver alguma visão diferente, fique à vontade para escrever aí abaixo. Com certeza é um momento complexo que a gente está vivendo, mas não significa que ele vai ficar sempre assim. E talvez o que aconteça depois que essa tensão toda passar, vai ficar como história para o mercado cripto que a gente vai contar para os nossos netos e bisnetos. No mais, pessoal, muito obrigado pela companhia. Se você não criou conta na Codefear, link na descrição, QR Code em cima da minha cabeça para investir em cripto sem pagar taxa. Não tem momento melhor para iniciar, ativar DCAs do que nesse momento. Mas lembrando, ponderações importantes em relação a risco, que torna a Codefear uma ótima opção. Eu recomendo que vocês tenham essa experiência e depois vocês comentem também o que vocês acharam. No mais, uma excelente semana. E vamos ver o que vai rolar. Ao longo da semana eu tô aqui de novo. Um grande abraço.